Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos abordar um assunto que tem influenciado a todos nós, a toda a sociedade, independente da faixa etária, e que tem trago muitas angústias, preocupações, inquietações para os pais e para os educadores, que são as redes sociais. Nós, quanto adultos, temos a capacidade de filtrarmos aquilo que nós desejamos ou não, de estar presenciando, assistindo, pesquisando. Nós temos o cuidado de selecionar sites confiáveis, mas os nossos adolescentes e as nossas crianças não possuem essa mesma capacidade de selecionar aquilo que é bom e ruim. E precisa muitas vezes que nós, quanto pais, estejamos observando, verificando esses acessos, quem são as pessoas as quais eles trocam conversas, trocam informações, para a gente saber o que é que está acontecendo na vida digital dos nossos filhos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, porque tem trago realmente muita preocupação para alguns lares. Porque nós sabemos que a fase da infância e da adolescência é uma fase de muitas descobertas, de muitas dúvidas, de muitas inquietações, e muitas vezes eles não se sentem à vontade, acolhidos para estar esclarecendo essas dúvidas com os seus responsáveis, com os seus pais. Diante das dúvidas dos colegas também da mesma faixa etária, eles recorrem aos meios virtuais. E nem sempre essas informações as quais eles obtêm, elas são verdadeiras, elas são de fontes seguras. Então, o normal, o correto, é que essas perguntas, essas inquietações, essas dúvidas, esses questionamentos sejam esclarecidos por nós, quanto pais, educadores, profissionais, responsáveis. E não deixamos essa tarefa para os meios digitais, porque eles podem recorrer a sites impróprios, sites que não são seguros, e obter informações muitas vezes que podem chegar para eles truncadas, informações que não são tão corretas, precisas. Então a gente precisa estar controlando essas visitas digitais, esses acessos a essas informações e estarmos direcionando. Se quer saber alguma coisa, sugiro que você visite tal site, que você faça pesquisa em tal lugar, porque são fontes seguras, são fontes as quais você vai obter informações corretas. Então, não adianta proibir, porque com ou sem a nossa permissão, esse acesso vai acontecer. Porque toda criança, todo adolescente, ele tem o acesso à internet, seja no celular, no computador, no laboratório de informática da escola, seja na casa do colega, de alguma forma ele vai ter esse contato. Então, não é proibir, mas orientar, dialogar, educar, para que esse acesso seja mais tranquilo, seja mais eficiente, não cause tanto danos negativos à vida dessa criança e desse adolescente. Então, nós precisamos estar atentos a esses
a esse site, porque a gente sabe que pode acontecer muitas coisas boas, mas podem também acontecer muitas coisas ruins. E nós não podemos ver os meios digitais somente como forma negativa. Nós sabemos que, ultimamente, o número de violência virtual ela está muito crescente. São os assédios, são as violências, são a questão do bullying, porque a pessoa estando do outro lado da tela, a forma de manipular, de induzir, é muito mais fácil do que quando você está olho no olho com a pessoa. Não que isso não aconteça também pessoalmente, mas nos meios virtuais, digitais, essa possibilidade é muito maior. Então, nós sabemos que muitos sites estão aí disponíveis para provocar o bullying no outro, para denigrir a imagem do outro, para causar violência, para induzir a comportamentos inadequados. Mas nós sabemos também que há sites muito colaboradores para o desenvolvimento, para o aprendizado, para o crescimento, tanto de via pessoal quanto profissional. Então, nós precisamos selecionar aquilo que vai nos trazer benefícios ou não. Nós precisamos também estar passando isso para nossas crianças e para os nossos adolescentes. Mostrar para eles que as plataformas digitais, elas vão trazer benefícios e malefícios se não forem utilizadas de forma correta. Porque proibir não vai ser a solução, até porque nós vamos estar impedindo que eles tenham acessos muito ricos a plataformas, a sites que podem permitir a eles o crescimento, o desenvolvimento, o conhecimento. Então, nós precisamos levar para as mesas das refeições esses assuntos com os nossos filhos. E quando eles estiverem acessando determinada coisa que a gente tomar ciência disso, é importante questionar em que isso está sendo benéfico para você. Por que isso despertou o seu interesse, a sua curiosidade? Com quem você conversa? Qual é o tipo de conversa que vocês têm? Então, nós precisamos dar liberdade para que nós possamos ter em troca a confiança. Então, nós precisamos estar o tempo todo oferecendo, possibilitando, permitindo, autorizando, dando liberdade, confiando e esperando o retorno das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, nós precisamos mostrar para eles também que esses sites não vão trazer somente coisas boas, que eles podem sofrer algum dano, alguma perda, se não souberem usar isso de forma correta. Então, nós precisamos estar, quanto professores, quanto pais, observando os acessos dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos pacientes. Porque quando nós estamos por perto, observando, fica mais fácil de nós detectarmos o que é que está acontecendo, antes que isso tome uma proporção mais grave, que percorra caminho, às vezes, difíceis de em algum momento permitir ou possibilitar a essa criança ou esse adolescente estar se livrando de determinada situação. Então, nós precisamos dar a liberdade, mas é uma liberdade
controlada, uma liberdade que vai ser supervisionada. Nós não podemos permitir que uma criança ou que um adolescente acesse determinados sites que não são apropriados para a sua idade, para a sua maturidade, para o seu nível de conhecimento naquele momento. Porque eu sempre digo que todos os assuntos, eles podem ser abordados, mas eles precisam levar em conta a faixa etária dessa criança, a maturidade dessa criança, a capacidade que ela tem de compreender determinados assuntos. Nós não vamos falar com a mesma linguagem para uma pessoa adulta, falarmos para um adolescente, para um pré-adolescente ou para uma criança. Então, nós temos que estar selecionando o nosso vocabulário, a nossa informação, o que pode ser falado sobre determinado assunto ou não. Já as redes sociais, ela não tem esse filtro, ela não tem essa seleção, ela oferece para qualquer pessoa que queira aquelas informações. Então, nós precisamos saber o que os nossos filhos podem ter acesso e o que não pode. E nós sabemos que existem muitas pessoas más usando as redes sociais para prejudicar o outro, para tirar vantagens, para alienar, para explorar, para causar danos, malefícios, para causar sofrimento, perseguição. Então, nós precisamos estar atento a tudo isso, para evitar danos para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Nós estamos focando nas crianças e nos adolescentes porque eles são mais fáceis de serem manipulados, de serem dominados. Mas isso não quer dizer que nós, quanto adultos também, nós não podemos passar por essas situações desagradáveis. Quantas mulheres são agredidas, violentadas, elas são perseguidas por agressores, por psicopatas, por pessoas nas redes sociais também. Então, são meios de que qualquer pessoa pode ser violentada, pode ser agredida, pode ser perseguida. Nós precisamos estar conscientes daquilo que nós estamos fazendo. E mesmo tendo essa consciência, e mesmo estando selecionando os sites os quais a gente visita, os quais a gente pesquisa, mesmo assim, a gente muitas vezes está vulnerável a alguns deles. Imagina os nossos adolescentes e as nossas crianças que não têm essa habilidade de perceber segundas intenções por trás de pessoas de má índole, de pessoas perversas. Então, nós não podemos sair por aí liberando tudo para os nossos filhos, achando que eles vão encontrar somente coisas boas, coisas que irão ajudá-los em seu desenvolvimento. Mas também saber que eles podem estar propícios a se deparar com situações ruins, desagradáveis, com influências negativas nos meios digitais. A questão não é proibir, a questão é informar, é esclarecer, é estar sempre observando, interagindo com a sua criança, com seu adolescente, para ter acesso ao que ele está acessando. Porque proibir, ele pode não ter esse acesso dentro da sua casa, mas ele vai ter na escola, ele vai ter em uma lan house, ele vai ter na casa do colega. De qualquer forma, se ele quiser obter essas informações de alguma forma, ele vai conseguir. Então, melhor que ele tenha
esses acessos bem próximos de você, que você esteja ciente do que ele está verificando, buscando, conhecendo, com quem ele está conversando, quais são os tipos de pessoas que estão influenciando de certa forma o desenvolvimento, o conhecimento do seu filho, da sua filha. Então, que você possa entender que as plataformas digitais, elas podem ser muito benéficas e positivas, mas elas também podem ser muito perigosas e maléficas. Cabe a nós estarmos observando e ajudar os nossos filhos a selecionar aquilo que pode trazer para eles coisas boas, boas reflexões, bons conhecimentos, bom desenvolvimento. Então, que nós possamos entender que tudo na nossa vida, tudo aquilo que nós escolhemos fazer ou tudo aquilo que nós resolvemos trazer para a nossa vida como forma de conhecimento tem as suas vantagens e desvantagens, tem os seus pontos positivos e negativos, e nós precisamos selecionar e escolher aquilo que vai nos trazer benefícios ou malefícios. Então, eu deixo aqui meu recado para vocês, que o caminho não é proibir, mas orientar, educar e sempre dialogar com as suas crianças e com seus adolescentes. Não existe ninguém melhor do que você, pai, mãe, responsável para estar esclarecendo as dúvidas, as interrogações, os questionamentos dos seus filhos sobre qualquer assunto. Nós não podemos privar os nossos filhos de informações, independente da idade que ele esteja. Se ele lhe lançou uma pergunta sobre sexo e ele tem somente 10 anos, que você seja capaz de falar sobre sexo com ele de acordo com a maturidade e com a faixa etária que ele se encontra. Se ele aborda para você a situação de um bebê, como é que se faz um bebê, se ele aborda para você a questão do uso de drogas, de álcool, de drogas ilícitas, que dentro da possibilidade dele de compreensão, que você também possa estar esclarecendo, que você nunca deixe ele sem resposta, que você nunca o deixe sem a satisfação das suas inquietações. Porque se você não responder, ele vai buscar essa informação de outra forma, por outro meio, e pode ser que não seja tão positiva quanto seria você dando essa explicação. É claro que em algum momento alguns pais ficam assustados com algumas perguntas que chegam tão precocemente para eles, mas se seu filho está perguntando, pode ser que aquela pergunta não seja tão precoce para ele. Pode ser que ele já tenha ouvido aquilo em algum momento e que o despertou o interesse para saber sobre o assunto. Então, que você possa, dentro das possibilidades, dentro da capacidade de compreensão dele, estar respondendo as dúvidas, as interrogações que eles trouxer para vocês. Mas nunca os deixe sem uma resposta, mesmo que ela seja simples, sem aprofundamento, sem muita explicação, sem muitos detalhes, mas que você seja capaz de dar alguma resposta para ele. Não adianta proibir. O caminho é educar. Boa sorte para você.